Decifrando suas emoções. Um guia prático para entender e lidar com o que você sente. Introdução. A complexa dança das emoções. Bem-vindo a uma jornada de autodescoberta e compreensão. Em um mundo cada vez mais acelerado e complexo, entender nossas emoções tornou-se não apenas um desejo, mas uma necessidade. Elas são a bússola interna que nos guia, os sinais que nos alertam e as cores que pintam a tela da nossa existência. Mas afinal, o que são essas forças invisíveis que nos movem, nos alegram, nos entristecem e, por vezes, nos paralisam? As emoções são respostas psicofisiológicas a estímulos internos ou externos, que preparam nosso corpo e mente para a ação. Elas são universais, inerentes à experiência humana e desempenham um papel crucial em nossa sobrevivência, comunicação e bem-estar. Desde os primórdios da humanidade, as emoções têm sido objeto de estudo e fascínio, desde filósofos antigos até os mais modernos neurocientistas e psiquiatras. Como este e-book pode te ajudar? Este e-book foi cuidadosamente elaborado para ser um companheiro em sua jornada emocional. Ele não é um substituto para terapia ou acompanhamento profissional, mas sim uma ferramenta de autoconhecimento e capacitação. Através de uma linguagem descomplicada, exemplos práticos e dicas de superação, você será convidado a reconhecer as emoções em si mesmo e nos outros, compreender a função e o propósito de cada emoção, aceitar a totalidade de suas experiências emocionais sem julgamento, desenvolver estratégias eficazes para manejar emoções desafiadoras, cultivar emoções positivas e promover o bem-estar. Prepare-se para uma imersão no fascinante mundo das emoções. Ao final deste e-book, você terá um mapa mais claro para navegar pelos seus sentimentos, transformando-os em aliados para uma vida mais consciente e feliz. Vamos começar? Capítulo 1. Alegria, a força que impulsiona. A alegria é talvez a emoção mais desejada e buscada por todos nós. Ela é a sensação de contentamento, satisfação e bem-estar que surge quando experimentamos algo positivo, alcançamos um objetivo ou simplesmente desfrutamos de momentos agradáveis. Mas afinal, a alegria vai muito além de um mero sentimento de felicidade. Ela é uma força vital que nos impulsiona, nos conecta e nos dá energia para viver. O que é a alegria? Do ponto de vista psiquiátrico e psicológico, a alegria é uma emoção básica caracterizada por um estado de humor positivo acompanhado de sensações de prazer e satisfação. Ela se manifesta de diversas formas, desde um sorriso genuíno e uma risada contagiante até uma sensação interna de paz e plenitude. A alegria não é apenas a ausência de tristeza ou dor, mas uma experiência ativa que envolve processos neuroquímicos complexos no cérebro, como a liberação de dopamina e serotonina, neurotransmissores associados ao prazer e ao bem-estar. Sinais e manifestações. A alegria pode ser percebida tanto em expressões faciais universais, como o sorriso, especialmente o sorriso de Duchenne, que envolve os músculos ao redor dos olhos, quanto em comportamentos e sensações internas. Fisicamente, podemos sentir uma leveza no corpo, um aumento da energia e até mesmo uma melhora na função imunológica. Comportamentalmente, a alegria nos leva a buscar a interação social, a compartilhar experiências positivas e a engajar em atividades que nos trazem satisfação. A função da alegria. A alegria desempenha funções adaptativas cruciais para a nossa sobrevivência e desenvolvimento. Ela fortalece vínculos sociais, a alegria contagiante e nos aproxima dos outros, facilitando a formação e manutenção de relacionamentos saudáveis. Promove a resiliência. Experiências de alegria nos ajudam a recarregar as energias e a lidar melhor com os desafios e adversidades da vida. Estimula a criatividade e a produtividade. Um estado de espírito alegre favorece o pensamento flexível, a resolução de problemas e a inovação. Melhora a saúde física. Estudos mostram que a alegria e o otimismo estão associados a uma melhor saúde cardiovascular, menor pressão arterial e maior longevidade. Como cultivar e permitir a alegria? Embora a alegria possa surgir espontaneamente, também podemos cultivá-la ativamente em nossa vida. Isso não significa ignorar as dificuldades, mas sim criar espaço para as experiências positivas. Algumas estratégias incluem praticar a gratidão, focar no que temos e nas coisas boas que acontecem, por menores que sejam, engajar em atividades prazerosas, dedicar tempo a hobbies, paixões e momentos de lazer, conectar-se com pessoas queridas, passar tempo com amigos e familiares
que nos fazem sentir bem. Cuidar do corpo, uma alimentação saudável, exercícios físicos e sono adequado impactam diretamente o nosso humor. Viver o presente, praticar a atenção plena, o mindfulness, para apreciar os pequenos momentos de alegria. Dicas de superação, mantendo a alegria de forma saudável. É importante lembrar que a alegria, como qualquer emoção, é transitória. Buscar a felicidade constante e realista pode levar à frustração. A chave é permitir-se sentir a alegria quando ela surge e reconhecer que a vida é um ciclo de altos e baixos. Se a alegria parece distante ou inatingível por longos períodos e isso afeta sua qualidade de vida, pode ser um sinal de que é hora de procurar ajuda profissional. Um psiquiatra ou um psicólogo podem auxiliar na identificação de barreiras e no desenvolvimento de estratégias para restaurar o equilíbrio emocional. Capítulo 2. Tristeza. O luto necessário. Se a alegria é a luz que nos guia, a tristeza é a sombra que nos convida à introspecção. Longe de ser uma emoção a ser evitada a todo custo, a tristeza é uma parte intrínseca e necessária da experiência humana. Ela surge em resposta a perdas, desilusões, decepções ou situações que nos causam dor. Entender a tristeza, aceitá-la e processá-la de forma saudável é fundamental para o nosso crescimento emocional e bem-estar. O que é tristeza? Do ponto de vista psiquiátrico, a tristeza é uma emoção básica caracterizada por sentimentos de desânimo, melancolia, desapontamento e, por vezes, dor emocional. É uma resposta natural e adaptativa a eventos que percebemos como uma perda ou um revés. A tristeza se diferencia da depressão, que é um transtorno de humor mais complexo e persistente, embora a tristeza seja um sintoma central da depressão. A tristeza é pontual, reativa a um evento e tende a diminuir com o tempo e o processamento da situação. Sinais e manifestações. A tristeza pode se manifestar de diversas formas, tanto física quanto emocionalmente. Os sinais comuns incluem expressões faciais, sobrancelhas arqueadas para baixo, cantos da boca virados para baixo, olhar distante, sensações físicas, sensação de peso no peito, nó na garganta, fadiga, falta de energia, alterações no apetite e no sono. Comportamentos: choro, isolamento social, diminuição do interesse em atividades antes prazerosas, fala mais lenta, pensamentos, ruminação sobre a perda ou o evento que causou a tristeza, pensamentos negativos sobre si mesmo ou o futuro. A função da tristeza, o luto necessário. A tristeza, apesar de desconfortável, possui funções adaptativas importantes. Processamento de perdas. A tristeza nos permite processar perdas, sejam elas de pessoas, relacionamentos, sonhos ou expectativas. É um período de luto que nos ajuda a aceitar a realidade e a nos adaptar a novas circunstâncias. Busca por apoio social. A expressão da tristeza pode sinalizar aos outros que precisamos de apoio e conforto, fortalecendo os laços sociais. Reflexão e introspecção. A tristeza nos convida a desacelerar, a refletir sobre o que aconteceu e a aprender com a experiência. Isso pode levar a um maior autoconhecimento e crescimento pessoal. Reajuste de metas. Em alguns casos, a tristeza pode nos ajudar a reavaliar nossas prioridades e a ajustar nossas metas de vida, buscando caminhos mais alinhados com nossos valores. Como lidar com a tristeza de forma construtiva? Lidar com a tristeza de forma saudável não significa suprimi-la, mas sim permiti-la e processá-la. Algumas estratégias incluem permitir-se sentir a tristeza. Não lute contra a tristeza. Permita-se vivenciá-la, chorar se necessário e reconhecer que é uma emoção válida. Buscar apoio. Converse com amigos, familiares ou um profissional de saúde mental. Compartilhar seus sentimentos pode aliviar o peso da tristeza. Cuidar de si mesmo. Mantenha uma rotina saudável, com alimentação equilibrada, exercícios físicos e sono adequado. Pequenos atos de autocuidado podem fazer uma grande diferença. Expressar a tristeza, escrever em um diário, criar arte, ouvir música ou praticar alguma atividade que permita a expressão dos sentimentos. Paciência. O processo de luto e superação da tristeza leva tempo. Seja gentil consigo mesmo e não se apresse. Dicas de superação. Quando a tristeza vira depressão. Sinais de alerta. É crucial diferenciar a tristeza normal da depressão clínica. A tristeza é uma emoção passageira, enquanto a depressão é um transtorno de humor persistente que afeta significativamente a vida
vida de uma pessoa. Fique atento aos seguintes sinais de alerta que podem indicar a necessidade de procurar ajuda profissional. Tristeza persistente. Sentir-se triste na maior parte do dia, quase todos os dias, por mais de 2 semanas. Perda de interesse. Perda de prazer ou interesse em atividades que antes eram agradáveis. Alterações no sono e apetite. Insônia ou excesso de sono. Perda ou ganho significativo de peso. Fadiga constante. Sensação de cansaço e falta de energia, mesmo após o descanso. Sentimentos de culpa ou inutilidade. Pensamentos excessivos de culpa, baixa autoestima ou sensação de não valer nada. Dificuldade de concentração, problemas para se concentrar, tomar decisões ou lembrar de coisas. Pensamentos de morte ou suicídio ou automutilação. Nesse caso, procure ajuda imediatamente. Se você ou alguém que você conhece apresentar esses sintomas, não hesite em buscar a avaliação de um psiquiatra ou psicólogo. A depressão é uma condição tratável e a busca por ajuda é um ato de coragem e autocuidado. Se você está gostando desta leitura, deixe seu like e se inscreva no canal. Você contribuirá para que chegue a outras pessoas. Capítulo 3. Medo, o alerta interno. O medo é uma das emoções mais primitivas e poderosas que experimentamos. Ele é um mecanismo de defesa fundamental, uma resposta inata que nos alerta para a presença de perigo e nos prepara para reagir. Desde os tempos mais remotos, o medo tem sido essencial para a sobrevivência da espécie humana, impulsionando-nos a fugir de predadores, a buscar abrigo e a evitar situações de risco. No entanto, em nosso mundo moderno, o medo pode se manifestar de formas mais sutis, mas igualmente impactantes, como a ansiedade social, o medo do fracasso ou o receio do desconhecido. O que é medo? Do ponto de vista psiquiátrico e neurocientífico, o medo é uma emoção básica que ativa uma série de respostas fisiológicas e psicológicas destinadas a nos proteger de ameaças percebidas. Ele é processado principalmente em uma área do cérebro chamada amígdala, que atua como um centro de alarme, disparando a famosa resposta de luta ou fuga. Essa resposta envolve a liberação de hormônios como a adrenalina e o cortisol, que preparam o corpo para uma ação rápida, aumentando a frequência cardíaca, a respiração e a tensão muscular. Sinais e manifestações. Os sinais do medo podem ser variados e intensos, dependendo da percepção da ameaça. Eles incluem sinais físicos, palpitações, sudorese, tremores, boca seca, náuseas, tontura, tensão muscular, respiração acelerada. Sinais psicológicos, sensação de pânico, apreensão, nervosismo, dificuldade de concentração, pensamentos catastróficos, desejo de fugir ou se esconder. Comportamentos, imobilidade, congelamento, fuga, luta, evitação de situações temidas. A função do medo, proteção e sobrevivência. A principal função do medo é a proteção. Ele nos ajuda a identificar e evitar perigos. O medo nos capacita a reconhecer situações potencialmente perigosas e a tomar medidas para nos proteger. Preparar para a ação. A resposta de luta ou fuga nos dá a energia e a agilidade necessárias para enfrentar ou escapar de uma ameaça. Aprender com experiências. O medo de experiências passadas nos ajuda a evitá-las no futuro, contribuindo para o aprendizado e a adaptação. Promover a cautela. Em situações novas ou incertas, o medo nos incentiva a ser cautelosos e a avaliar os riscos antes de agir. Como enfrentar e gerenciar o medo? Embora o medo seja essencial, um medo excessivo ou irracional pode ser debilitante. Gerenciar o medo de forma saudável envolve reconhecê-lo, entender sua origem e desenvolver estratégias para enfrentá-lo. Algumas abordagens incluem identificar a origem, tentar entender o que exatamente está causando o medo. É uma ameaça real ou percebida? Respiração consciente. Técnicas de respiração profunda podem ajudar a acalmar o sistema nervoso e reduzir a intensidade das reações físicas do medo. Exposição gradual. Para medos irracionais ou fobias, a exposição gradual e controlada à situação temida, com o apoio de um profissional, pode ajudar a dessensibilizar a resposta ao medo. Reestruturação cognitiva. Desafiar pensamentos negativos e catastróficos associados ao medo, substituindo-os por pensamentos mais realistas e adaptativos. Autocuidado. Manter um estilo de vida saudável, com exercícios, alimentação balanceada e sono adequado, fortalece
fortalece a resiliência emocional. Dicas de superação, diferenciando medo, ansiedade e pânico. É comum confundir medo, ansiedade e pânico, mas eles são conceitos distintos, embora relacionados. Medo é uma resposta emocional a uma ameaça real e presente. Por exemplo, sentir medo ao ver um carro vindo em sua direção. Ansiedade é uma resposta a uma ameaça percebida ou futura, muitas vezes vaga e difusa. A ansiedade é uma preocupação excessiva com eventos futuros, que pode ou não ter uma base real. Por exemplo, preocupar-se constantemente com a possibilidade de perder o emprego, mesmo sem sinais concretos. Pânico é uma forma intensa e súbita de medo ou ansiedade que atinge seu pico rapidamente e é acompanhada por sintomas físicos e psicológicos avassaladores, mesmo na ausência de perigo real. Um ataque de pânico pode incluir falta de ar, dor no peito, tontura, sensação de desrealização e medo de morrer ou enlouquecer. Se o medo ou a ansiedade se tornarem persistentes, desproporcionais à situação, ou começarem a interferir significativamente em sua vida diária, é fundamental procurar a ajuda de um psiquiatra ou psicólogo. Eles podem diagnosticar e tratar transtornos de ansiedade, como fobias, transtorno de ansiedade generalizada ou transtorno do pânico, oferecendo as ferramentas necessárias para recuperar o controle e viver uma vida mais plena. Capítulo 4. Raiva, o grito da injustiça. A raiva é uma emoção poderosa e muitas vezes mal entendida. Frequentemente associada a comportamentos negativos e destrutivos, ela é, na verdade, uma emoção básica, com uma função adaptativa crucial. A raiva surge quando percebemos uma ameaça, uma injustiça, uma violação dos nossos limites ou a frustração de um objetivo importante. Ela é o grito interno que nos impulsa a defender o que é nosso, a corrigir o que está errado e a impor respeito. O que é raiva? Do ponto de vista psiquiátrico e neurocientífico, a raiva é uma emoção primária caracterizada por sentimentos de irritação, frustração, indignação e, em casos extremos, fúria. Fisiologicamente, a raiva ativa o sistema nervoso simpático, preparando o corpo para a luta. Isso se manifesta através do aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial, da tensão muscular e da liberação de adrenalina. A raiva é uma resposta natural a situações que percebemos como ameaçadoras ou injustas, e sua intensidade pode variar, de um leve aborrecimento a uma explosão de fúria. Sinais e manifestações. Os sinais da raiva podem ser evidentes ou mais sutis. Sinais físicos: rosto avermelhado, punhos cerrados, mandíbula travada, respiração ofegante, tremores, suor, sensação de calor. Sinais psicológicos: irritabilidade, frustração, pensamentos de vingança, dificuldade de concentração, sensação de estar sendo desrespeitado ou injustiçado. Comportamentos: gritos, discussões, agressão verbal ou física, isolamento, sarcasmo, comportamento passivo-agressivo. A função da raiva: limites e defesa. A raiva, quando bem gerenciada, desempenha funções adaptativas importantes. Defesa e proteção: a raiva nos impulsa a nos defender de ameaças físicas ou psicológicas, protegendo nossa integridade e os nossos direitos. Estabelecimento de limites: ela nos ajuda a reconhecer e a impor limites saudáveis em nossos relacionamentos, evitando que sejamos explorados ou desrespeitados. Motivação para a mudança: a raiva pode ser um poderoso motor para a mudança, impulsionando-nos a lutar por justiça social, a corrigir erros ou a superar obstáculos. Comunicação de necessidades: expressar a raiva de forma assertiva pode comunicar aos outros que algo está errado e que as nossas necessidades não estão sendo atendidas. Como expressar a raiva de forma saudável? O problema não é sentir raiva, mas como a expressamos. A raiva reprimida pode levar a problemas de saúde física e mental, enquanto a raiva explosiva pode prejudicar relacionamentos e causar arrependimento. Expressar a raiva de forma saudável envolve reconhecer a raiva, entender sua origem e desenvolver estratégias para enfrentá-la. Algumas abordagens incluem: identificar a origem, tentar entender o que exatamente está causando o medo. É uma ameaça real ou percebida? Pausar e refletir. Antes de reagir impulsivamente, dê um tempo para respirar e pensar sobre a situação. Pergunte-se: o que está me deixando com raiva? Qual é a causa real? Comunicar assertivamente. Expresse seus sentimentos e necessidades de forma clara, calma e respeitosa, sem culpar ou atacar o outro. Use frases com eu. Exemplo: eu me sinto frustrado quando, em vez de você sempre me faz. Buscar saídas construtivas. Canalize a energia da raiva para atividades físicas.
exercícios, esportes, criativas, arte, música ou de resolução de problemas. Aprender a perdoar. Guardar rancor e ressentimento pode ser prejudicial. O perdão, tanto a si mesmo quanto aos outros, é um passo importante para liberar a raiva e seguir em frente. Dicas de superação. Gerenciando a raiva explosiva. Para algumas pessoas, a raiva pode se manifestar de forma explosiva e descontrolada, causando danos a si mesmas e aos outros. Se você ou alguém que você conhece luta com o gerenciamento da raiva, considere essas dicas e, se necessário, procure ajuda profissional. Identifique gatilhos. Preste atenção a situações, pensamentos ou pessoas que costumam desencadear sua raiva. Conhecer seus gatilhos é o primeiro passo para gerenciá-los. Técnicas de relaxamento. Pratique técnicas como respiração profunda, meditação, yoga ou relaxamento muscular progressivo para acalmar o corpo e a mente quando a raiva começar a surgir. Reavalie a situação. Tente ver a situação de diferentes perspectivas. Será que você está interpretando mal a intenção do outro? Há uma solução alternativa? Tempo limite. Time out. Se sentir que a raiva está escalando, afaste-se da situação por um tempo. Vá para outro cômodo. Dê uma caminhada. Ouça música. Retorne apenas quando estiver mais calmo. Terapia. A terapia cognitivo-comportamental, TCC, e outras abordagens terapêuticas podem ser muito eficazes no ensino de habilidades de gerenciamento da raiva, ajudando a identificar padrões de pensamento disfuncionais e a desenvolver respostas mais adaptativas. Em alguns casos, a medicação pode ser considerada para tratar condições subjacentes que contribuem para a raiva descontrolada. Se você está gostando desta leitura, deixe seu like e se inscreva no canal. Você contribuirá para que chegue a outras pessoas. Capítulo 5. Nojo. O repulsor essencial. O nojo é uma emoção fascinante e, por vezes, subestimada. Embora possa parecer uma emoção negativa ou desagradável, o nojo desempenha um papel vital em nossa sobrevivência e em nossa interação com o mundo. Ele é a emoção que nos alerta para a presença de algo potencialmente perigoso, contaminado ou repulsivo, seja fisicamente ou moralmente. É o nosso sistema de alarme interno contra o que pode nos fazer mal. O que é nojo? Do ponto de vista psiquiátrico e evolutivo, o nojo é uma emoção básica caracterizada por uma forte aversão a algo que é percebido como impuro, contaminado, ofensivo ou intragável. A resposta de nojo é universal e se manifesta em expressões faciais características, como o enrugar do nariz, o levantar do lábio superior e o fechamento dos olhos, que visam reduzir a exposição a estímulos aversivos. Fisiologicamente, pode haver náuseas, vômito ou uma sensação de repulsa no estômago. Sinais e manifestações. Os sinais do nojo são bastante distintivos. Expressões faciais: nariz enrugado, lábio superior levantado, língua protraída, olhos semicerrados. Sinais físicos: náuseas, ânsia de vômito, calafrios, sensação de mal-estar no estômago. Comportamentos: afastar-se do estímulo, cuspir, lavar as mãos, evitar contato. Sinais psicológicos: repulsa, aversão, desaprovação, sentimento de contaminação. A função do nojo: proteção contra contaminação e valores morais. O nojo possui funções adaptativas cruciais: proteção contra doenças e contaminação. A função mais primária do nojo é nos proteger de substâncias ou objetos que podem ser tóxicos, patogênicos ou prejudiciais à saúde, alimentos estragados, fezes, sangue, etc. Manutenção da higiene. O nojo os impulsiona a manter a higiene pessoal e do ambiente, contribuindo para a prevenção de doenças. Regulação social e moral. O nojo também se estende a domínios sociais e morais. Sentimos nojo de comportamentos que consideramos antiéticos, cruéis ou desumanos, o que ajuda a reforçar normas sociais e valores morais. Por exemplo, o nojo pode ser ativado por atos de traição, injustiça ou crueldade. Formação de identidade. O que nos causa nojo pode refletir nossos valores culturais e pessoais, contribuindo para a formação de nossa identidade. Como o nojo se manifesta em diferentes contextos? O nojo pode se manifestar em diversas situações. Nojo físico, reação a odores desagradáveis, alimentos podres, fluidos corporais, insetos, etc. Nojo moral, reação a comportamentos que violam nossos princípios éticos e morais, como crueldade, injustiça,
traição, hipocrisia. Nojo sexual, aversão a certas práticas sexuais ou parceiros, que pode ser influenciada por fatores culturais, pessoais ou traumáticos. Dicas de superação, nojo e preconceito. É importante estar atento ao fato que o nojo, especialmente o nojo moral, pode ser manipulado ou direcionado de forma inadequada, levando a preconceitos e discriminação. Quando o nojo é direcionado a grupos de pessoas, por sua etnia, orientação sexual, religião, etc., ele pode ser um motor para a desumanização e a intolerância. Como psiquiatras, observamos que desumanização. O nojo pode levar à percepção de que certos grupos são impuros ou contaminados, facilitando a justificação de atos discriminatórios. Estigma. Pessoas com certas condições de saúde mental, doenças físicas ou características sociais podem ser estigmatizadas e evitadas devido a uma resposta de nojo irracional. Educação e empatia. Combater o preconceito e a discriminação muitas vezes envolve educar sobre a origem do nojo e promover a empatia, ajudando as pessoas a reconhecer que a diversidade humana não é uma fonte de contaminação, mas sim de riqueza. É fundamental refletir sobre o que nos causa nojo e por quê. Se o nojo se torna excessivo, irracional ou direcionado a pessoas ou grupos de forma prejudicial, pode ser um sinal de que é necessário buscar autoconhecimento e, se preciso, apoio profissional para desenvolver uma perspectiva mais inclusiva e compassiva. Capítulo 6. Surpresa. O flash da realidade. A surpresa é a mais breve e talvez a mais neutra das emoções básicas, mas nem por isso menos importante. Ela é a emoção que surge em resposta a algo inesperado, novo ou incongruente com nossas expectativas. A surpresa atua como um flash que interrompe nossa rotina mental, nos forçando a prestar atenção e a reavaliar a situação. É a porta de entrada para o aprendizado, a curiosidade e a adaptação a novas realidades. O que é surpresa? Do ponto de vista psiquiátrico e cognitivo, a surpresa é uma emoção básica caracterizada por um estado de choque ou espanto diante de um evento inesperado. Diferente de outras emoções que podem ter uma valência positiva ou negativa, como alegria ou tristeza, a surpresa em si é neutra. Sua valência é determinada pela emoção que a sucede. Por exemplo, uma surpresa pode levar à alegria, um presente inesperado, ao medo, um barulho alto e súbito, ou à raiva, uma injustiça repentina. Sinais e manifestações. A surpresa tem manifestações físicas e psicológicas bastante características. Expressões faciais, sobrancelhas arqueadas, olhos arregalados, boca aberta formando um O. Essas expressões visam aumentar a captação de informações sensoriais. Sinais físicos, congelamento do corpo, aumento da frequência cardíaca, respiração suspensa por um instante, reflexo de sobressalto. Sinais psicológicos, sensação de espanto, desorientação momentânea, aumento da atenção e da curiosidade, necessidade de entender o que aconteceu. A função da surpresa, orientação e aprendizado. A surpresa desempenha funções adaptativas cruciais para nossa cognição e sobrevivência. Orientação e reorientação. A surpresa nos força a desviar a atenção do que estávamos fazendo e a focar no novo estímulo. Ela interrompe o processamento atual para que possamos avaliar a nova informação. Preparação para a ação. Ao nos alertar para algo inesperado, a surpresa nos prepara para uma resposta rápida, seja ela de fuga, luta ou exploração. Aprendizado e memória. Eventos surpreendentes são mais facilmente lembrados e processados, pois a surpresa sinaliza que a informação é importante e merece ser consolidada na memória. Estimulação da curiosidade. A surpresa muitas vezes leva à curiosidade, impulsionando-nos a investigar e a aprender mais sobre o que causou o inesperado. Adaptação. Ao nos confrontar com o que não esperávamos, a surpresa nos ajuda a atualizar nossos modelos mentais do mundo e nos adaptar a novas circunstâncias. Como a surpresa nos afeta e como reagir a ela. A forma como reagimos à surpresa depende muito do contexto e da nossa interpretação do evento. Uma surpresa agradável pode trazer euforia, enquanto uma surpresa negativa pode gerar ansiedade ou choque. É importante permitir a reação. Não tente suprimir a surpresa. Permita-se sentir o espanto inicial e a breve desorientação. Avaliar a situação. Rapidamente, tente entender o que aconteceu. É uma ameaça? Uma oportunidade? Algo neutro? Ajustar
quebrar expectativas. Use a surpresa como uma oportunidade para reavaliar suas expectativas e crenças sobre o mundo. Isso pode levar a um pensamento mais flexível e adaptativo. Dicas de superação, surpresa e o inesperado. Em um mundo em constante mudança, a capacidade de lidar com o inesperado é uma habilidade valiosa. A surpresa, nesse contexto, é uma aliada. Do ponto de vista psiquiátrico, a forma como processamos o inesperado pode impactar nossa saúde mental. Rigidez mental. Pessoas com maior rigidez cognitiva podem ter mais dificuldade em lidar com a surpresa, gerando ansiedade e frustração quando as coisas não saem como planejado. Resiliência. A capacidade de se adaptar rapidamente a eventos surpreendentes é um sinal de resiliência. Pessoas resilientes conseguem processar a surpresa, ajustar-se e seguir em frente. Transtornos de ansiedade. Em alguns transtornos de ansiedade, como o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, a aversão à incerteza e ao inesperado pode ser um fator significativo, levando a uma preocupação constante com o que pode acontecer. Terapia. A terapia pode ajudar a desenvolver a flexibilidade cognitiva e a tolerância à incerteza, permitindo que a surpresa seja vista não como uma ameaça, mas como uma parte natural e por vezes enriquecedora da vida. Aprender a abraçar o inesperado pode abrir portas para novas experiências e aprendizados, tornando a vida mais dinâmica e interessante. Se você está gostando desta leitura, deixe seu like e se inscreva no canal. Você contribuirá para que chegue a outras pessoas. Conclusão. Integrando as emoções, a complexidade do ser humano. Chegamos ao fim da nossa jornada pelas emoções básicas. Ao longo deste book, exploramos a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, o nojo e a surpresa, desvendando suas funções, manifestações e a importância de cada uma em nossa vida. Percebemos que, embora distintas, essas emoções não existem isoladamente. Elas se entrelaçam, se influenciam e juntas compõem a rica tapeçaria da experiência humana. A importância da autocompaixão. Entender as emoções é o primeiro passo, mas aceitá-las é o grande desafio. Em uma sociedade que muitas vezes valoriza apenas o positivo e reprime o que é percebido como negativo, é fácil cair na armadilha de julgar nossas próprias emoções. No entanto, a autocompaixão é a chave para uma relação saudável com o que sentimos. Trate-se com a mesma gentileza e compreensão que você ofereceria a um amigo querido. Reconheça que sentir é humano e que todas as emoções, mesmo as mais desconfortáveis, têm um propósito e uma mensagem a nos transmitir. Quando procurar ajuda profissional? Este book é um guia, um mapa para você navegar pelo seu mundo emocional. Contudo, há momentos em que a jornada se torna árdua demais para ser percorrida sozinho. Se você perceber que suas emoções estão persistentes e intensas, se a tristeza, o medo ou a raiva se tornam avassaladores e não diminuem com o tempo, prejudicando sua vida, se suas emoções estão afetando seus relacionamentos, trabalho, estudos ou a sua capacidade de desfrutar da vida, levando a comportamentos de risco, se você se sente impelido a comportamentos autodestrutivos ou agressivos, acompanhadas de sintomas físicos, dores crônicas, problemas de sono, alterações de apetite sem causa médica aparente. Nesses casos, procurar a ajuda de um profissional de saúde mental, um psiquiatra ou um psicólogo é um ato de coragem e autocuidado. Eles são os especialistas que podem oferecer o suporte, o diagnóstico e o tratamento adequados para que você possa reencontrar o equilíbrio e a qualidade de vida. Mensagem final de encorajamento. Lembre-se, você não está sozinho em suas emoções. A experiência humana é universal em sua complexidade e vulnerabilidade. Ao se permitir sentir, ao buscar compreender e ao aprender a gerir suas emoções, você não apenas melhora a sua própria vida, mas também se torna mais empático e conectado com o mundo. Que este book seja um convite para você abraçar a totalidade de quem você é, com todas as suas emoções, e viver uma vida mais autêntica, consciente e plena. O caminho para o bem-estar emocional é uma jornada contínua e cada passo que você dá em direção ao autoconhecimento é uma vitória. Parabéns por iniciar essa jornada.